Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é André François. Eu sou fotógrafo há um pouco mais de 30 anos, mas nos últimos 16 anos eu dedico o meu trabalho na área de saúde. Saúde é uma área que eu acho muito carente e muito rica para você trazer histórias ah, onde você conecte as pessoas. Na verdade, eu percebi que nesses 16 anos fotografando saúde, eu estava fazendo um trabalho de conexão. E, especificamente, nos últimos 12 anos, eu trabalho num projeto mundial chamado Ubuntu. Ubuntu é uma filosofia africana que significa eu sou porque nós somos. Na verdade, fala sobre conexão, a essência disso é sobre conexão. Mas esse trabalho Ubuntu eu levei nos 12 anos fotografando várias partes do mundo, várias situações, desde, sei lá, o terremoto do Haiti em 2010, o tsunami no Japão, eu estive em vários países da África, Ruanda, Uganda, Quênia, e foi bem caótico o Ubuntu, porque ele é um projeto onde eu levei. Eu gosto de dizer que no começo do projeto eu tenho um momento caótico, onde eu estou tentando, antes de começar a fotografar, você cria um projeto. Quando você começa a fotografar, você pega aquele conceito que você criou e você coloca na prática, e você vê que você tem que realinhar o projeto. E eu falo que esse é um momento caótico, que dura um tempo pequeno para mim. Só que o Ubuntu não, esse momento caótico ele durou anos, porque eu não estava conseguindo amarrar essas histórias todas que eu estava fazendo mundo afora. E na verdade eu percebi que o que amarrou todas essas histórias é a importância da conexão entre as pessoas. E foi por isso que a gente deu esse nome de Ubuntu. E aí o Ubuntu, o projeto Ubuntu, estava sendo terminado em 2019, eu não ia mais fotografar. Em 2020 a gente teve a pandemia, e eu resolvi abrir o projeto e fotografar o incrível trabalho das equipes de saúde, principalmente com foco nessa conexão entre eles, como eles se ajudaram, porque era um momento onde todos estavam indo para casa e se isolando, inclusive muitos membros de equipe de saúde, mas alguns profissionais, pelo seu estado de saúde positivo, pela sua coragem, decidiram ficar no hospital e cuidar das pessoas. E logo no começo, do Covid, eu estive com essas pessoas. E aí, falando do projeto Conexões, que é esse projeto que está em Paraty, esse projeto surgiu finalizando o trabalho Ubuntu, né? Então, logo nas primeiras semanas, fotografando no HC aqui de São Paulo, em alguns outros hospitais, uma das coisas mais tristes que eu vi e que os médicos me falaram os médicos me falavam, André, a gente está acostumado a ver as pessoas morrerem, mas a gente não está acostumado a ver as pessoas morrerem sozinhas, isoladas. E isso é muito triste. E eu senti isso na pele, né, de ver isso acontecer. Foi aí que surgiu, né, de olhar para a Imagem Mágica. Imagem Mágica é a ONG que eu fundei há 25 anos atrás e trabalho até hoje, e lá já tem um núcleo educacional. E a gente sugeriu fazer essas conexões, né, conectar o paciente com o familiar, conectar o paciente com o médico de saúde, né, com o profissional de saúde. E essas conexões foram feitas através de videochamadas. E aí eu reuni a equipe, e a equipe voltou para o hospital. A gente teve uma seleção de equipe bem preparada, onde profissionais, educadores mais novos, que tinham condições, estavam a fim de entrar no hospital. E a gente começou essas conexões que vocês estão vendo na tela aí. E, gente, isso mudou a vida das pessoas dentro do hospital, né? Você poder conectar alguém que está abandonado, que não sabe se vai sair vivo, e que o fato de se sentir abandonado prejudica muito mais a recuperação dessas pessoas, porque quando você se sente abandonado, se sente sozinho, você não tem mais tesão de viver, né? Você desiste da tua vida. Então, eu acho que poder trazer esse projeto social para dentro dos hospitais, e essas fotos que vocês estão vendo são fotos que eu fiz dessas conexões acontecendo. Eu acho que foi um dos projetos mais lindos que a Imagem Mágica já fez, foi um dos projetos mais emocionantes que eu tive a chance de participar. Eu gosto de dizer que o Covid, sim, foi uma tragédia, está sendo até hoje, mas ao mesmo tempo, o Covid, eu acho que ele é uma oportunidade para nos aproximar, para ver que a conexão é importante, né? Que o trabalhar juntos é importante.
E eu acho que fez a gente repensar, porque o Covid também ele veio, ele tirou muito essas diferenças sociais, financeiras, cor, raça e gênero, né? Porque todos, envolveu a todos e mostrou que a gente pensar junto uma solução faz total diferença. E é muito incrível essas fotos que vocês estão vendo, né? Tipo, teve videochamadas que a gente fez que você reunia a família inteira, 15 pessoas, 20 pessoas com a pessoa doente, né? Teve alguns médicos que relataram para a gente até que pacientes que tinham uma estimativa de ficar 2, 3 semanas, um mês no hospital, depois de uma videochamada, saíram depois de 4, 5 dias, né? Várias vezes aconteceu isso. E eu acredito muito que é por isso, né? Quando você está isolado no hospital, não precisa de muito não, gente. 2, 3 dias depois, sozinho no hospital, sem ver ninguém, você já se sente completamente abandonado por todos. E uma outra coisa legal que a gente criou foi um crachá grande. O meu não tá por aqui? Não. Vai ficar para a próxima para mostrar para vocês. Que é um crachá grande onde você tem o profissional de saúde, uma foto bonita dele. Porque o paciente vê isso, né? Ele não vê um profissional, uma pessoa, ele vê um astronauta na frente dele. Então, esse crachá, na verdade, a gente pediu muito para os profissionais colocarem o seu nome em uma frase, né? Não ser muito formal, então não colocar assim, doutor, fulano de tal, neurologista. Não, coloca teu nome de uma maneira mais informal possível, uma palavra de afeto, ou uma coisa legal que você acredite, uma coisa que conecte com as pessoas. Aqui nessa foto você vê um dos crachás aqui da Bia. Esse foi um momento super legal quando a gente conectou uma mãe com a filha. Era um bebê, e a mãe não via a filha há 3 semanas. Ela estava numa UTI neonatal. Essa criança não tinha Covid, mas o hospital inteiro fica isolado, né? Todos os hospitais tiveram todo o seu espaço isolado. E aí foi um momento onde a mãe começou. Então, ela não sabia o que conversar com a filha, porque a filha não respondia, era um bebezinho. E a gente falava, né? Não, conversa com ela, como se ela estivesse aqui do seu lado. E ela numa UTI. E aí, num dado momento, você só escutava a voz da mãe conversando com a filha dela. Aí os médicos começaram a se aproximar do leito, as enfermeiras. Num dado momento, todo mundo estava em volta, só escutando, porque era um momento de conexão que faltava para todo mundo. Foi bem legal isso. E eu acho que ter a chance de apresentar esse trabalho no Paraty, eu acho lindo, né? Eu fico muito feliz de expor o meu trabalho e de provocar nas pessoas essa reflexão sobre o cuidar, essa reflexão sobre a importância da gente se conectar com o outro de uma forma mais amorosa, né, mais humana. Isso para mim não é só no ambiente hospitalar, no ambiente de saúde. Eu acho que é de todos, né? Claro que às vezes a gente fala de saúde muito pela perspectiva da doença, então a gente vê muito hospital, muita gente doente, mas saúde é muito mais do que o teu estado dentro do hospital, né? Saúde é exatamente não estar dentro do hospital, e saúde é o que você come, é como você cuida de você, como você se relaciona com as pessoas, com o seu entorno, como você tem a qualidade da sua vida, e que depende de tudo isso. Então, eu estou muito feliz de ter essa chance de estar em Paraty agora e poder dividir esse trabalho com todos vocês. Um olá a todos presentes na edição de 2021 do Paraty em Foco. Meu nome é Ivan Abreu, eu sou documentarista, fotógrafo e jornalista multimídia. E, primeiramente, eu gostaria de dizer que é uma honra e um prazer estar participando do festival esse ano. E porque o Paraty em Foco é uma referência, né, na fotografia brasileira e mundial, é um dos festivais mais importantes no mundo. E a primeira vez que eu tomei contato com o Paraty em Foco foi em 2010, que eu estive aí juntamente com alguns amigos da agência NOR, que estavam visitando o Brasil e que foram convidados ao festival, e agora eu tenho essa honra de estar entre os selecionados, né?
eu tenho mais de 20 anos de produção visual dentro do jornalismo, dentro da não ficção. É uma história que eu diria que é circular ou elíptica com a fotografia, porque eu começo com fotografia aos 18 anos, por volta dos 18 anos, mas eu, muito cedo, eu me apaixonei pelo vídeo, comecei a fazer vídeo, TV, documentários e edição, câmera, e foi quando as câmeras começaram a convergir, as câmeras reflex digitais começaram a convergir e eu, eu vi que todos os fotógrafos estavam fazendo vídeo e eu decidi trazer minha fotografia, que era mais um suporte para o meu trabalho multimídia, para ser uma coisa mais de frontline, né? E a partir daí eu trabalho fotografia documentária, mais que nada, mas também jornalismo, onde eu tenho o privilégio de trabalhar com algumas das grandes agências internacionais, como Bloomberg, como a agência France Press, como a Get Images, e além de usar minha fotografia para contar narrativas documentárias, né, particulares ou comissionadas por organizações não governamentais, agências da ONU, como a International Labour Organization, a Organização Mundial do Trabalho. E eu estou há 6 anos morando em Hong Kong, 17 anos já fora do Brasil, e esse ensaio ele chama Hong Kong Tempos de Dissidência, porque a história de Hong Kong recente ela está permeada por protestos e por divisões e por fricções, né? Desde que a cidade foi devolvida à China pelos ingleses em 97, houve uma série de revoltas, de protestos e manifestações que fazem parte do dia a dia da cidade. Não é uma cidade fendida, não é uma cidade partida ao meio, mas tem muita dissidência, justamente pela questão dessa bipolaridade de ter sido uma cidade basicamente construída com influência ocidental, mas em território chinês. E uma das grandes demandas dos manifestantes pró-democracia é justamente o sufrágio universal. E, segundo eles, deveria haver sido prometido na assinatura do convênio da entrega entre Inglaterra e China, e ao final, até hoje, isso não foi entregue para a população. Na esteira dos protestos do movimento dos guarda-chuvas, né, da revolta dos guarda-chuvas em 2014, 5 anos depois, em 2019, catapultado por uma tentativa do governo de passar uma nova lei de extradição, a população, principalmente do lado pró-democrata, foi às ruas para protestar, e o que se viu foi uma escalada de meses de protestos, que a gente pode fazer um marco de quase um ano, exatamente um ano, porque começa em junho de 2019 e basicamente vai arrefecer, vai diminuir em junho, julho de 2020, quando, a partir de uma aprovação do governo central de Pequim, o governo local de Hong Kong aprova uma nova lei de segurança nacional, que basicamente criminalizou os protestos. Mas até isso acontecer foram meses de muita turbulência, de caos, de enfrentamento entre manifestantes e polícia. A maioria dos manifestantes, mas não só, mas muitos jovens estudantes. Essa foto que a gente está vendo aí nesse momento é uma foto da Universidade Politécnica de Hong Kong. É um momento em que os estudantes tomaram a universidade, foi uma semana inteira em que os estudantes tomaram a universidade e culminou com esse momento de um cerco policial brutal à Universidade Politécnica, os estudantes entrincheirados, isso aí é uma ponte de acesso à universidade, uma ponte viária onde passam carros, e os estudantes fizeram barricadas e de um lado o caminhão da polícia
com o batalhão de choque disparando e o caminhão com aqueles jatos d'água, né, com armas de som também, e os estudantes, os manifestantes jogando coquetéis molotovs e o que eles conseguiam arremessar. E aí a gente vivenciando esse momento que foi um dos mais tensos, assim, e eu acredito que foi o começo da derrocada do movimento, porque ali foram detenidas mais de 1.000 pessoas. A polícia, o governo realmente estrangulou ali o movimento nesse momento. Muitas vezes o que a gente via nas ruas eram divisões entre os próprios manifestantes, né? Manifestantes que eram, embora estivessem unidos, mas assim a maneira de se manifestar era diferente, né? Nós vimos famílias e as pessoas que iam, de certa forma, manifestar pacífica, e o batalhão de choque, o que a gente chama os frontliners aqui, se preparavam para o conflito, porque todo mundo que está envolvido com a questão política em qualquer parte do mundo, independente do seu lado ideológico, a gente sabe que para poder fazer valer a sua voz frente a um aparato estatal, muitas vezes é preciso confrontar o aparato com as mesmas armas. Então, aqui é muito interessante, porque Hong Kong não é uma cidade pobre, embora seja uma das maiores desigualdades do mundo. Tem gente muito rica e gente que vive na pobreza. Então, acesso a bens de consumo em Hong Kong é muito fácil. Então não era uma coisa assim de um exército de Branca Leone com paus e pedras, embora tivessem muitos paus e pedras, mas você via que os manifestantes estavam aparatados, né? Eles criaram um código de vestuário de proteção e de gestuário também. E é muito interessante porque isso foi, de certa forma, exportado, né, através da mídia, das mídias sociais, para outros protestos que aconteceram naquele mesmo período, por exemplo, no Chile e até no movimento no Black Lives Matter nos Estados Unidos, e até alguns protestos mais recentes no Brasil também. Você já vê que tem um pouco essa linguagem de mais armada, né? Que os manifestantes vão mais preparados. Essa foto que a gente está vendo aí é uma dos últimos dias. Isso aí já é maio de 2020. Um grupo de peacemakers, né? Eles não são manifestantes, mas eles estão vão no batalhão de frente, tentando conversar com a polícia para não intervir com a força do batalhão de choque, mas aí são recebidos com jatos de spray de pimenta, e nesse dia teve mais detenções e foram disparados muitos armas de efeito moral, bombas de efeito moral e gás lacrimogêneo. E esse daí é um dos últimos dias, porque isso é 24 de maio de 2020 e poucas semanas depois foi aprovada a Lei de Segurança Nacional. E aí muda-se o panorama, as pessoas ficam com medo de protestar, e em coberturas que eu fiz para a mídia internacional, tanto para a brasileira como para a holandesa, para Bloomberg, para Getty Images, conversando com as pessoas nesse aftermath, né, nesse depois aí da Lei de Segurança Nacional, as pessoas majoritariamente diziam: a lei é muito clara, se eu transgredi-la, eu vou ser preso, e isso vai acabar com a minha vida, porque em Hong Kong a gente não tem rede de segurança social. Então, se você não trabalha, se você não tem maneiras de custear a sua vida, você não vai ter outras formas, né? E agora, nesse momento, tem exatamente 56 ativistas, entre ativistas e políticos, que estão detenidos, que estão presos, acusados de sedição, de conjura, são vários tópicos, né, que a lei prevê, de coalizão com potências estrangeiras, e alguns estão detenidos por até 14 meses agora, baseado nessa lei de segurança.
Então, eu acho importante trazer esse ensaio para... Eu fico feliz esse ensaio chegar ao Brasil, porque muitas vezes a gente não tem a oportunidade, né, localmente, sendo daqui para lá e daí para cá, de entender todos os movimentos que compõem o que chega para a gente como uma notícia rápida, né? E o ensaio fotográfico muitas vezes nos dá essa possibilidade de se aprofundar. E como o Paraty em Foco, como eu já falei, é um locus de, de, de conhecimento, de entendimento através da fotografia, né? Eu acho importante que a audiência brasileira, fico honrado realmente de poder compartilhar com a audiência brasileira esse ensaio e trazer essa história política importante do nosso tempo, que, se você for mais além, mais profundamente, envolve outros temas, guerras híbridas, a grande questão das duas potências mundiais atuais se degladiando, que são a China e os Estados Unidos, está tudo meio que contenido nessas fotografias. Eu espero que esteja, eu espero que vocês possam, a partir daí, tirar alguma coisa para vocês, né, dessa história, da história da nossa história mundial contemporânea, política contemporânea. Então, agradecer a todos, agradecer mais uma vez o festival pela organização, por dar esse espaço, não só para mim, para eu poder falar, mas também a essa história que eu trouxe. Congratular os outros participantes, os outros vencedores da convocatória e todos os participantes. Mandar aqui o meu abraço à comunidade fotográfica brasileira. Ano tras ano a gente vem encorpando, né, nossa produção fotográfica, tanto na artística, na editorial, no jornalismo. Eu me fiz fotógrafo muito também por causa das referências e das influências dos meus amigos, e muitos deles estão presentes produzindo nesse momento, com toda a dificuldade que às vezes existe nesse mercado, né? Então, fazer aqui a minha homenagem também à comunidade fotográfica brasileira através do Paraty em Foco. Muito obrigado e que vocês curtam o festival aí, que aproveitem, e que, para aqueles que estão pensando em trabalhar com fotografia ou que são fotógrafos novelhos, né, iniciantes, que keep clicking, sigam fotografando, porque a gente precisa contar as histórias que precisam ser contadas. Olá a todos, prazer imenso estar aqui. Meu nome é Gustavo Góes, sou fotógrafo de Salvador, Bahia, um absoluto aficionado e apaixonado por essa atividade, né? Adoro fotografia. Me apresentando como principais influências na fotografia, acredito que isso venha de família, né? A arte, pelo menos, né? Minha mãe é pintora, minha avó pintora, e pintava não apenas tela como cerâmica, uma tia também pintora, então a arte sempre permeou minha família. Recentemente descobri que meu trisavô, né, minha família toda de Alagoas, meu trisavô no 1880 e 90 foi para o Rio de Janeiro, vindo de Alagoas, trocou uma bicicleta por uma câmera fotográfica. E meu trisavô, ele foi o primeiro fotógrafo contratado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, e talvez tenha as principais fotos dessa cidade tenham sido produzidas por ele entre 1900 e 1932, Augusto Malta. Então, recentemente eu descobri isso, e para mim é uma grande felicidade. Estou em busca do acervo agora do meu trisavô, né? Buscando essas imagens, encontramos até alguns olhares em comum. Então, assim, eu gostaria de registrar isso, que é algo que até me emocionou bastante. Vamos lá. Primeiro, eu queria agradecer profundamente a organização do evento, tentando ainda estar presente com vocês. Eu não sei se eu vou conseguir, né? Estou em Salvador, a logística para chegar em Paraty é um pouco mais complicada. Excelente a iniciativa, acompanho sempre o evento, né? O festival, o maior
o mais importante, na minha opinião, pelo menos é o que mais me identifico, o festival de fotografia que nós temos no país. Então, iniciativas como essa são importantes e vitais, né, para a sobrevivência da nossa arte, para o estímulo da fotografia. Enfim, só posso agradecer, né, como externo, e parabenizar pelo evento, né, e pedir que continuem, e é muito importante para todos nós, para a sociedade como um todo, esse estímulo que vocês fazem à arte. Vamos lá. Em seguida, nós vamos falar sobre a fotografia. Isso, pronto. Sobre a fotografia que ficou em terceiro lugar, né? Para minha surpresa e, assim, felicidade absoluta, né? Eu estou transbordando de felicidade mais do que o garoto da foto. Então, vamos lá, fazer algumas considerações sobre ela. Primeiro, foi uma foto feita sem programação. Essa foto foi uma foto inesperada. Eu estava fotografando um evento de natureza histórico-cultural aqui na Bahia, numa cidade chamada Santo Amaro. Era um evento que ele celebra a libertação dos escravos, né? E eu estava com uma câmera convencional, uma SLR, mas talvez a minha maior paixão na fotografia, a minha maior identidade, seja a relação do homem com a água. E eu estava nessa cidade para fotografar o evento e havia um rio. Nesse rio, eu tirei foto de alguns barcos, de alguns pescadores, mas eu percebi que havia uma curva no rio. Então, vocês podem observar que ela é uma foto aérea. Eu decolei o drone e eu percebi que havia algumas crianças saltando de uma ponte. Abri um pequeno parêntese, aqui na Bahia, em Salvador, é muito característica essa cena de garotos saltando de pontes, de pias, de atracadouros. Assim, eu gosto bastante. E meu trisavô também fotografou isso, os garotos saltando. Então, eu tentei fotografar com o drone esse garoto saltando. A foto, fiz algumas imagens, né? E eu percebi que a uns 30, 40 metros desses garotos que estavam brincando e muito ativos, havia um terceiro, quarto garoto, que é o da imagem, em que ele estava isolado, né? Nessa posição, nessa situação que me causou uma certa surpresa, né? E uma curiosidade. Então, eu deixei de fotografar o meu objeto principal, né? O objeto inicial, para passar a fotografar esse garoto. Inicialmente, eu acreditei que eu não ia conseguir, né? Porque o ruído do drone, ele se assemelha a uma abelha. Então, quando eu baixasse o drone um pouco, a câmera é uma grande angular, eu talvez o espantasse. E, para minha primeira surpresa, ele não se moveu, ele estava nessa posição e assim permaneceu. Eu não tinha muito tempo da bateria, né? Uma limitação do equipamento, a gente tem apenas 30 minutos de bateria. Já tinha que retornar, fiz algumas imagens desse garoto, umas 3 ou 4 no máximo, e retornei com o drone, né? E eu tenho uma dificuldade que é ver minhas fotos logo que eu as faço. Eu só consigo assim, me debruçar sobre minhas fotos um mês depois que eu as faço. Então, um mês depois, eu revisitei essa imagem e ela comecei a prestar um pouco de atenção, ela começou a me causar um interesse muito grande, né? Eu comecei a pensar o que esse garoto estaria pensando. Então, primeiro, a estranheza, né? De você ter um garoto, e quando você pensa em criança, você pensa em brincadeira, em atividade, em uma postura ativa, que não era o caso dele. E ao lado deles tinham outras crianças brincando. Então, eu comecei a refletir bastante sobre essa imagem e imaginar todo esse contexto. E aí, primeiro, nós começamos a pensar, acabamos de viver numa questão de isolamento, né? As pessoas estavam isoladas e esse garoto também estava isolado dos demais, né? Essa foi a primeira coisa que me chamou a atenção. E aí eu comecei a refletir um pouco mais e perceber alguns detalhes. Essa imagem, para mim, esse garoto ele tem um semblante de uma certa serenidade. Então, comecei a pensar, disse, poxa, mas será que é isso? E aí eu peguei essa imagem, né? Coloquei em preto e branco, né? Fiz a edição em preto e branco com o propósito de torná-la um pouco atemporal, porque ela não tem outros elementos, então, teoricamente, ela poderia ter sido feita em qualquer momento, né? E tive algumas leituras, que eu vou falar quais foram no final,
Mas eu comecei a conversar com meus amigos, né? Fotógrafos, não fotógrafos, enfim, pessoas de diversos segmentos, para saber quais eram as leituras que ela tinha sobre essa imagem. E aí começou a minha grande surpresa e a minha satisfação, porque cada pessoa tinha uma impressão diferente sobre essa fotografia. A primeira pessoa que eu mostrei achou que o menino estava num semblante de absoluta felicidade, de satisfação, de plenitude. A outra pessoa achou que ele tinha uma completa interação com o meio ambiente. Uma outra terceira pessoa já começou a achar, não, eu tô achando que esse menino não tá, essa foto me angustiou. Quando a terceira pessoa, o amigo André Faria, falou isso, que essa foto o angustiou, para mim foi a cereja do bolo, né? Porque eu consegui fazer o que eu sempre quis, que é produzir uma imagem que causasse diversos sentimentos e sensações no espectador, não em mim, né? Eu tenho a minha leitura sobre a foto, mas eu não quero em momento nenhum impor a minha verdade sobre a verdade de quem, do espectador, da pessoa que esteja vendo a foto, né? Então, o que eu acho que de mais interessante nessa foto é que eu não mando uma mensagem com ela. A mensagem, ela é sua. Você vai se deparar sobre a fotografia, se deparar com a imagem e você vai extrair a sua sensação. E se você se debruçar com um pouco de calma, né, com tranquilidade, vai ver que ela possui uma série de detalhes, né? Eu vou tentar pontuá-los nesse momento, né? Inicialmente você tem um garoto negro, e isso foi me dito por uma pessoa negra, né? Um garoto negro, braços abertos, punho cerrado. Então um amigo meu, um grande amigo, falou: esse garoto simboliza resistência. Ele está de bode, observa que ele está flutuando e de braços fechados. Então ele está flutuando de braços fechados. Esse amigo falou: ele tá acima da água, como se ele estivesse emergindo sobre a. Eu achei essa visão interessantíssima. Então, um amigo teve essa percepção. Há alguns detalhes que eu gostaria de ressaltar, técnicos, vamos dizer assim, sobre a imagem. Primeiro, no abdômen dele, a luz, quando ela bate sobre a água, ele fica com o abdômen um pouco, parece tigrado. Tem uma textura que ficou muito interessante. Um chinês, conversando comigo sobre a foto, ele tinha as convicções religiosas dele, ele me explicou que poderia ser isso. E achei que realmente com cada pessoa que eu converso, eu vou agregando uma nova informação a essa imagem, né? Não dá para também trazer uma correlação com o próprio cristianismo, né? Você tem uma pessoa, um menino, né? De braços abertos, punhos cerrados, como se ele tivesse renascendo. Uma pessoa disse: poxa, é um renascimento novo, sobre a visão do Criador, quer dizer, um negro nascendo como Cristo, enfim. As percepções são as mais variadas. Na minha leitura, eu consigo ver no semblante desse garoto, assim, serenidade, né? Uma serenidade líquida, como se ela se transbordasse pela água, e aí eu acentuei um pouco a textura do que tem ao redor dele, né? E essa serenidade, ela é fluida, ela é líquida, ao se integrando com o meio ambiente de certa forma, que você observar no pé dele há alguns peixes, né? Isso aí também não tinha como acertar com os peixes para que ele estivesse aí, mas foi detalhes que eu vou percebendo. Tem um cardume de uns 15 peixes no pé do garoto, como se tivesse tudo numa certa harmonia. Então, senhores, eu vejo essa imagem e me traz muita serenidade, talvez por isso o título Serenidade Líquida, mas cada pessoa vai extraindo a sua verdade, é o que me deixa mais feliz, né? Que você se debruce sobre a foto e traga a sua verdade, né? Tem a sua impressão, e fico feliz que não seja a minha, né? E respeito a diversidade da sua opinião, que eventualmente possa ser diferente da minha leitura. E fico feliz realmente que seja diferente, quer dizer, eu consegui o que eu mais queria, que é fazer uma imagem onde eu não levo uma verdade, mas é uma mensagem, é uma imagem que ela dialoga. Eu trago uma imagem e você complementa com a sua leitura. Eu acho que é basicamente isso, amigos. Mais uma vez, agradecer aos organizadores do evento por ter sido premiado, né? Ter sido premiado, para minha satisfação indescritível. Deixar a todos aí um abraço oceânico a todos. É isso aí. Valeu, espero estar aí com vocês. Beijo grande. Olá,
Meu nome é Christian Márcio Barroso. Eu sou advogado federal e a fotografia é uma paixão que entrou na minha vida há 9 anos atrás, né? Inicialmente eu fiz workshops de festas populares, eventos religiosos no Nordeste e tal. Mas assim, o que me move assim, em relação à fotografia é o ambiente urbano, assim, as relações das pessoas nas ruas, a arquitetura. Isso é o que me atrai, assim, tudo que você pode criar dentro desse habitat, né? E no caso da foto que foi premiada, assim, ela foi tirada num lugar chamado Skydeck em Chicago, né? E é um lugar super turístico, assim, lotado de pessoas, né? E assim, para conseguir esse isolamento assim da menina, assim, foi necessário alguma paciência, assim. E assim, no caso, eu estava usando uma lente grande angular. Então, para você, você tem que chegar próximo ao assunto do seu que está sendo fotografado, porque senão ele ficaria muito afastado, né? Então, assim, toda esse problema de você se aproximar de pessoas assim que, no caso, eu não conhecia nenhuma das pessoas que estavam sendo que eu fotografei, né, nesse dia, né, o que é um dos dilemas da street fotografia, né. No caso, então eu consegui isolar a menina, assim, então essa foto tem elementos assim que eu gosto muito, né, que é a interação do humano com o ambiente da cidade, né? Assim, o grafismo, assim, a padronização também da arquitetura, eu gosto também de trabalhar também muito com padrões e assim, o contraste também da criança, assim, pequena tal, e a cidade tão grande, assim, o mundo, assim, tão grande, né? Porque acaba o título da foto acabou sendo O Mundo e Eu, né? E assim, essa foto, assim, desde a primeira vez que eu mostrei, assim, ela em grupos assim de fotografia de rua, ela fez muito sucesso. Assim, ela chegou até a ser pré-selecionada no Lens Culture, mas assim a alegria de ter essa foto selecionada para Paraty em Foco é uma alegria muito grande, né? Porque, assim, durante todos esses anos eu acompanho o festival, assim, vejo trabalhos que são selecionados, assim, o ineditismo, assim, de várias propostas que já foram premiadas, assim. Então, assim, ser selecionado, assim, foi uma grande surpresa e alegria, assim. Fiquei muito feliz e assim isso assim já vi trabalhos expostos lá, eu sei como eles são, como eles ficam, né? Assim, é uma grande alegria estar exposto ali em Paraty nesse evento. Olá, eu sou Márcio Vasconcelos, fotógrafo do Maranhão. Há mais de 10 anos eu tenho me dedicado a trabalhos autorais, trabalho de pesquisas, principalmente trabalho ligado à cultura popular e religiosa do Maranhão. Essa cultura foi muito forte aqui no Maranhão, é muito forte, por ter vindo dos negros escravizados. Então, o Maranhão, como um estado que tem uma forte influência da cultura negra, da cultura religiosa negra, da afro-religiosidade. Então, o meu foco tem sido muito em cima disso, né? Dessa busca, dessa pesquisa, dessa influência, tudo que foi trazido da África e ganhou um campo muito forte, chegou no Maranhão
e o maranhense absorveu essa mensagem, vamos dizer, trazida por esses negros que acabaram chegando aqui. Um dos meus primeiros trabalhos, a gente está vendo agora já aí, o ensaio sobre que foi o vencedor do Paraty em Foco, da convocatória, que é o Bruxos e Curandeiros, né? Esse trabalho surgiu através de uma parceria com a antropóloga brasileira, Ana Estela Cunha. No momento ela reside em Portugal, mas ela tem uma pesquisa muito profunda com a religiosidade africana. Ela já morou em vários países, morou no Congo, morou no Benin, morou em outros lugares assim. Então, a gente começou uma conversa de como fazer esse trabalho que mostrasse essa ascendência, principalmente banto, no Brasil e em Cuba. Então, esse trabalho mostra um paralelo entre a religiosidade que se estabeleceu em Cuba e se estabeleceu no Maranhão. O Brasil recebeu mais de 4 milhões de negros escravizados, né? E Cuba recebeu por volta de 600 mil. Então, o trabalho focou exatamente em cima dessa influência do Banto, né? O Banto, que é um grupo étnico que ocupou a África subsaariana. Então, com muitos países hoje estavam dentro dessa área toda, como Camarões, Gabão, República Centro-Africana, Zâmbia, Congo, Quênia, Tanzânia, Moçambique. Então, todo esse continente, dentro do próprio continente africano, falava o Banto e tinha o Banto como o seu grupo étnico mesmo, né? Então, a pesquisa virou em cima disso. O que saiu lá da África e veio para a América Latina, e principalmente para Cuba e para o Brasil, onde essa etnia banto se estabeleceu e foi assimilada pelos nativos desses dois países, né? Em Cuba, a gente focou em cima do Palo Monte, que é uma das raízes, uma das vertentes da religião cubana. Então, Palo Monte é exatamente também conhecido como Regla Congo e também a bruxeria cubana. Lá eles se consideram bruxos mesmo, mas no melhor sentido da palavra, não pejorativa, por serem adivinhos, por serem trabalharem com essa magia. Então a gente fez uma viagem para Cuba, andamos por vários lugares, várias cidades e povoados cubanos, atrás desses bruxos, dessas pessoas que trabalham dessa forma, né? Sempre com essa influência banto muito forte vindo do Congo, principalmente. E aqui no Maranhão, o foco foi em cima dos pajés de negros, do tambor de mina, e exatamente que a gente identificou como também sendo negros os responsáveis por essa religião ter chegado aqui e ter sido assimilada. Então, a gente andou por alguns municípios do Maranhão, principalmente na Baixada Ocidental Maranhense, onde a gente encontra muito esses curandeiros. Eles se chamam aqui não como bruxos, mas como curandeiros. Então, existe um paralelo, uma semelhança muito grande, e a finalidade desse projeto foi exatamente mostrar isso. Como saindo da África, saindo principalmente do Congo, a gente, nesses dois países, conseguiram assimilar e mostrar coisas semelhantes, apesar de tão distante tanto da África quanto de Cuba, mas o Maranhão também, o Brasil também mostrou da mesma forma a implantação e a aceitação dessa afro-religiosidade, né? Então, nas fotos a gente vê imagens tanto de Cuba quanto do
Maranhão quanto do Brasil. E a gente percebe que existe uma certa semelhança na forma de eles mostrarem, se comportarem, os ambientes onde são feitos rituais. Então, existe essa forte semelhança. Às vezes a gente não sabe se está na África, se está em Cuba ou se está no Maranhão, se está no Brasil. A finalidade era exatamente essa, mostrar os ambientes, mostrar o tipo físico das pessoas, os objetos usados, a forma como eles tratam a relação da bruxaria, da adivinhação, dos trabalhos que são solicitados para eles, da forma que eles podem retransmitir, repassar esses ensinamentos e essas curas, né? Os espaços são sempre muito simples, em Havana, principalmente, em Cuba, a gente vê que é uma forma muito peculiar deles se comportarem. Não existem terreiros como a santeria, como o candomblé da Bahia e o próprio tambor de mina do Maranhão. Não existem terreiros onde vários brincantes, vários adeptos da religião se apresentam como os filhos de santos, como vodunces, e há essa diferença. Então, o Palomonte geralmente são feitos em espaços das próprias residências deles, e apenas ele fazendo o trabalho. A gente vê bem nessa foto aí, aqui um espaço dentro da residência, um quartinho no fundo, onde ali está todo o assentamento. A gente vê tudo isso aí, são os palos que eles chamam, né? Que são esses espaços onde aí são consagrados os seres divinos. Ali eles fazem os trabalhos, o derramamento de sangue em cima desses restos, dessas peças de animais que são sacrificados em benefício das entidades. Então, é bem específico esse formato, né, que a gente vê nos espaços. Olha, aqui já no Brasil, aqui no Maranhão, a semelhança é muito grande. Então, a proposta era exatamente essa, mostrar essa semelhança, mostrar de que forma são executados esses trabalhos e buscar de que forma eles se propõem a fazer seus rituais. Aqui, por exemplo, já em Cuba, parece no Brasil também, né? Parece, se vê fisicamente, não há distinção entre um brasileiro e um cubano ou um africano, né? Pela negritude, pelo tipo físico. Então, aí a gente sempre que chegava lá nesses espaços, a gente até solicitava que fizessem um trabalho para a gente, como se a gente estivesse realmente precisando dessa ajuda, né? Essa ajuda psicológica, essa ajuda religiosa. Então, as fotos eram feitas paralelamente à solicitação, principalmente da Ana Estela, que ela crê muito nessa religiosidade. Então, ela sempre solicitava um trabalho pessoal para ela, e eu ficava assistindo de uma forma muito discreta, com cuidado de não interferir nos rituais, e fotografando o que fosse possível mostrar. São coisas que são segredos que a gente não pode mostrar. Mas o resultado era exatamente isso, tornar uma realidade. Realmente não era isso aí, não era uma encenação. Realmente eles estavam fazendo um trabalho para a gente, e ao mesmo tempo, às vezes quase sem eles perceberem, eu estava fotografando e registrando esses rituais. E assim foi feito tanto lá em Cuba quanto no Maranhão. A gente também aqui solicitava trabalhos para eles, fazendo de uma forma real. Eles recebem as entidades, eles se incorporam com esses seres, com essas entidades, e foi prazeroso demais fazer isso. E eu fiquei muito feliz desse trabalho ter sido aceito e ter sido aprovado no Paraty em Foco. Eu já participo do Paraty há vários anos, já tive outros trabalhos selecionados em convocatórias por 2 vezes, participou como finalista e teve a mostra, participando da mostra na praça e também na quadra nessas grandes exposições que são feitas no formatos gigantes, né?
E agora, como vencedor da convocatória, a satisfação é muito maior, principalmente considerando o Festival Paraty em Foco, o festival mais longevo, mais bem sucedido do Brasil, né, até hoje. E eu desejo vida longa ao Paraty. Infelizmente, a gente não, por causa da situação porque passamos, eu não pude participar dessa vez. Mas eu daqui de longe estou enviando as minhas mensagens, as minhas energias para que tudo funcione da melhor forma possível e que o Paraty em Foco tenha uma vida longa e, com certeza, eu estarei presente nos próximos e é uma felicidade sempre estar não só no Paraty, como na cidade de Paraty. Então, uma cidade que nos proporciona além dessa cultura fotográfica, o bate-papo com pessoas conhecidas, com pessoas que talvez a gente nunca fosse encontrar, até fotógrafos estrangeiros. Então, é um ambiente que se cria em torno da fotografia, onde se passa praticamente uma semana conversando fotografia, encontrando fotógrafos importantes, encontrando fotógrafos iniciantes. Isso é muito importante, a gente conversar com os fotógrafos iniciantes. E a gente vê a grande maioria, talvez seja de fotógrafos iniciantes, que estão ávidos ali de conhecerem trabalhos novos, de conversarem com fotógrafos mais experientes. Então, a minha forte energia para que o Paraty tenha uma vida longa e que vamos para Paraty número 40, 50 e daí para frente. Olá, eu sou Maria Eugênia Nabuco, super emocionada por ter obtido, né, o lugar de primeira colocada no Paraty em Foco, que é um festival que eu tenho um carinho muito grande, por já estar sendo a segunda vez finalista. Tá? A primeira vez eu fui finalista em 2016, tá? E agora em 2021. Eu acho que de extrema importância a questão do Paraty em Foco, que é um festival que tem o seu lugar internacional no mundo da fotografia, das artes visuais. E, em relação a isso, eu quero cumprimentar os organizadores do Paraty em Foco, Mecarelli, tá? Pela impulsão dada a esse festival. A minha carreira, tá? A minha carreira, ou seja, a minha formação ou a minha história em fotografia, ela se dá em Paris simplesmente por eu ter morado lá mais da metade da minha vida, tá? Morado lá, trabalhado lá, estudado lá, e eu estou morando aqui no Brasil há 4 anos. Tá? E é muito interessante que o meu trabalho no Brasil foi exatamente descoberto e divulgado, tá? Eu conhecida enquanto artista visual, através do Paraty em Foco. Tá? Então, eu acho isso assim de extrema importância, a descoberta, né, que o Paraty em Foco propicia em relação aos artistas visuais extremamente desconhecidos, como eu era, né? Totalmente desconhecida no Brasil. Tá? Então, essa minha formação, ela se dá lá, tá? Junto com a minha formação em psicanálise. Eu sou uma psicanalista clínico até hoje, tá? Mas eu tenho a minha vida realmente muito investida nas artes visuais. Então, parte do meu percurso é esse. E chegando aqui no Brasil, eu fui estudar no Parque Lage. Tá? Então, eu tenho uma parte de estudos no Parque Lage, como na Galeria Oriente. Né? Estudei muito lá com o Paulo Marcos, com a Kitty, com todos os professores que passaram pela Galeria Oriente. Também na Galeria, na Casa, tá? Com Grace Rosa, Marco Antônio Portela. Tá? E, atualmente, eu faço parte de um grupo coordenado, orientado
curadoria do Marcos Bonisson, que é um grupo novo que a gente denominou Tanganica. Tá? Tanganica é o lago, tá? Que marca a história da fotografia na vida e na entrada do Cartier-Bresson, tá? Como fotógrafo. E sobre a questão, como eu vejo assim, uma importância muito grande eu ter conseguido, com o meu trabalho, essa primeira colocação. Tá? O meu trabalho, que eu denominei Licença para Matar, que pelo próprio título, né, ele já marca uma posição política extremamente importante e necessária em relação ao que a gente vive no Brasil atualmente, né? Ou que a gente sempre viveu, não é atualmente, tá? Mas mais acentuado, vamos dizer assim, muito mais acentuado, tá? Atualmente. Eu estou me referindo aí, eu acho que aí vem até o nome do Licença para Matar, que é uma campanha contra a lei que seria votada, tá? Onde os policiais teriam isenções de penas, tá? Que seria a proposição excludente de ilicitude, tá? Que seria a nova lei que daria condições, autorização, vamos chamar assim, autorização a matar. E a gente sabe muito bem que o matar, tá? Em relação a essas posições políticas, os primeiros visados são realmente, tá, os jovens negros nas favelas. Tá? Então, nesse sentido, eu me sinto assim, eu me sinto privilegiada de poder, com o meu trabalho, tá, favorecer essa chamada, essa atenção a essa problemática social nossa. E, nesse sentido, claro que as artes visuais propiciam isso, né? A fotografia marca essa questão, ela tem essa possibilidade de denunciar. Tá? E eu quero parabenizar realmente ao Paraty em Foco, aos organizadores, de darem esse lugar fundamental de uma posição política, de uma posição realmente social, marcado pela arte. A arte realmente enquanto uma posição política, né? Capaz de poder fazer uma denúncia extremamente importante. Mesmo que eu não sou fotojornalista, claro que os fotojornalistas têm essa possibilidade, né? Eles estão aí para isso, eles fazem isso, mas eu não sou fotojornalista. Tá? Mas, nesse sentido, eu consegui, eu acho que eu consegui, realmente, tá? Fazer com que esse trabalho possa transmitir, tá? O que é da nossa realidade social. Tá? Então, nesse sentido, o Licença para Matar é uma narrativa realmente experimental do corpo social carioca. Tá? E essa narrativa, ela traz esse corpo que é de uma beleza maravilhosa, e eu quero agradecer ao Alessandro Fercar, que é um artista da Favela da Maré, da comunidade da Maré. Tá? Eu usei o termo favela aí no sentido de que até para já acentuar uma posição política de exclusão, de segregação, tá? Que é produzida por essa ideia da favelização. Tá? Nesse sentido, uma amiga minha, que eu achei maravilhoso, que trabalha com arte e psicanálise, ela me disse, mas essa imagem ela é fálica. Tá? Você realmente colocou um falo negro no centro da comunidade. Eu falei assim, falo negro, se eu for considerar isso, um falo negro no centro da comunidade, eu acho que porque, se a questão fálica é uma questão de poder, tá? É que, para nós todos, que a gente possa, tá? Ser confrontado realmente a esse poder
tá? A esse poder que está aqui, que é o centro das nossas comunidades, né? Dessas vidas. Eu acho que, nesse sentido, a gente só pode, eu só posso dizer que talvez o poder seja tão grande, a criação seja tão grande, a vida seja tão grande, que é necessário, do ponto de vista político, calar, tá? Excluir, segregar, eliminar, matar, tá? Com autorização. E foi isso que eu quis realmente fazer através do meu trabalho. A Rocinha, aí, que é a comunidade realmente da Rocinha, porque eu moro vizinha da comunidade da Rocinha. Eu moro em São Conrado, eu estou a 400 metros, 500 metros da comunidade da Rocinha, então eu sou muito tocada pela vivacidade, pela criação, tá, que existe, tá, pela vivência que explode de vida dentro dessa comunidade. E quando a gente vai na praia aqui em São Conrado, a gente vê que ela é formada a uma grande maioria de jovens. É de uma juventude, de uma exuberância que realmente é emocionante. E isso tem sido jogado no lixo. Tem sido jogado. Então, para mim, o meu trabalho, eu acho que a importância fundamental que eu dou a ele, e que era o meu objetivo, era realmente trazer como uma denúncia, e como uma posição política grande, marcada através, tá, da possibilidade que a fotografia traz, tá, para desnudar realmente, essa questão da submissão, tá, do poder da morte.